Amém? Abra comigo em João. Quem gostou da festa ontem? Foi bom, né? João capítulo 6, versículo 48. Ó, tira sempre de frente. O perfil não me favorece. Aí eu olho a foto de perfil no Facebook, fico triste. Eu fico barrigudo. Oh, meu Deus do céu. Né, Saulinho? A foto tem que ser de frente, né, Baca? Brincadeira, viu? Pode tirar a foto se você quiser. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Imagina eles ouvindo isso, né? Hoje a gente sabe do que ele está dizendo, né? Hoje a gente entende o que Jesus está dizendo. Agora você imagina eles ouvindo Jesus dizer: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não vai viver eternamente. Pô, você está doido, né? Jesus, no capítulo anterior, Jesus, ele multiplica o pão e o peixe. Naquela época, a Judéia era um lugar muito miserável. O povo passava muita fome. E quando Jesus multiplica o pão e o peixe, e eles comem assim, à vontade, eles começam então a andar atrás de Jesus. Eles começam a seguir Jesus. E talvez se Jesus fosse um de nós, um pastor, né? Eu falei: nossa, né? Vou multiplicar mais pão e peixe, que é para ter mais gente, né? Porque aquela multidão seguindo a Jesus, aquela multidão em volta de Jesus, é tudo que uma pessoa talvez deseje, né? Muita gente, né? Mas de repente, aquela multidão toda seguindo Jesus, atrás de Jesus, ele vira e fala um trem desse, né? O pessoal olhou e falou: o que é isso, né? Vazou todo mundo, né? Ficou só os 12, né? Esse homem aí, o negócio aqui é meio doido, né? Comer da carne dele, beber do sangue dele, né? Falou: o que é isso, né? Os judeus falaram: o que esse cara está arrumando, né? E aí fica só os 12. E aí Jesus pergunta para os 12 assim: vocês também não vão embora? E Pedro fala uma coisa que eu acho fantástica, né? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro tinha uma revelação de quem é Jesus, né? Pedro sabia quem era Jesus. Mas por que Jesus fez isto? Por que Jesus fala desta forma e fala comer da carne, beber do sangue, né? Um negócio meio, né? Porque o que ele está querendo dizer é que o que vai depender e determinar a sua vida com ele é o seu nível de compromisso. Amém? Ele multiplica pão e peixe. Ele te abençoa. Ele abençoa as multidões. Mas as experiências mais profundas, as revelações mais profundas, só os discípulos tiveram.
Só Pedro, João e Tiago viu Jesus transfigurado. Só os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. As palavras mais profundas ele falou somente para os discípulos. As revelações mais profundas só os discípulos ouviram. E só os discípulos experimentaram. E o que ele estava dizendo aqui, olha, se você quiser andar comigo, você vai ter que ser participante do meu sacrifício. Ele está sinalizando para a cruz. E nós aqui também, quando comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos sinalizando para a cruz. Então, quando você participa da ceia, você está dizendo, eu sou participante da cruz. Eu passei pela cruz. Porque quando você aceita Jesus e você se batiza, você está dizendo, eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Esse é o símbolo, esse é o significado, né? E quando você participa da ceia, você está dizendo, eu tenho um compromisso com Jesus. Acima de qualquer coisa neste mundo, eu tenho um compromisso com Jesus. Acima de qualquer situação deste mundo, eu tenho um compromisso com Jesus. Então o que ele está dizendo aqui, que o que importa para ele não é uma multidão de pessoas. O que importa para ele são pessoas que realmente têm um compromisso com ele. E um compromisso de morte. Aqui ele não está prometendo leite e mel. Ele não está prometendo Canaã prometida. Aqui ele está prometendo morte. Comer da carne e beber do sangue é cruz, é morte. E ninguém tem vida se não passar pela morte. Amém? Ninguém vai ser arrebatado se não passar pela cruz. Ninguém tem vida eterna se primeiro não passar pela cruz. Então, o primeiro compromisso nosso é a cruz. Eu morri com Jesus na cruz. A minha vida está em Cristo. Mais importante do que qualquer coisa nesta vida, qualquer coisa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante nesta vida é a vida eterna. Qualquer coisa que você passar nessa terra, você vai passar, bem ou mal, de um jeito ou de outro. O importante é para onde você vai e com quem você vai. Então, quando você passa pela cruz, você está dizendo, eu sou participante da cruz de Cristo. Meu compromisso é de morte. Eu morri com Jesus na cruz. Porque quem morre com Jesus na cruz, ressuscita com Ele também. Amém? E tem a vida eterna, né? Por isso que o primeiro compromisso nosso é cruz. Sabe por que nós sofremos muitas vezes? Porque nós queremos manter o nosso eu vivo. Eu sou assim, eu quero assim, eu acho assim, eu penso assim. Nós não fazemos isso? Todos nós. Eu me incluo nisso. Eu acho isso, eu penso isso, eu quero assim. Aonde está o maior problema dos casamentos? Eu sou assim. Eu penso assim. Onde está o maior problema dos relacionamentos? Eu. Quando nós deveríamos falar, Senhor, como Maria disse, né? Maria fala assim para o anjo, eis aqui a tua serva, seja feita em mim conforme a tua vontade. Essa tinha que ser a nossa resposta em todos os momentos. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? John Wesley, todo dia de manhã, batia continência e falava, Senhor, quais são as ordens para hoje? Não é? É mais ou menos por aí. E nós, muitas vezes, Senhor, eu quero isso. Quando nós deveríamos falar, Senhor, o que o Senhor quer hoje para a minha vida? O que o Senhor deseja? Não é? A vida mudaria muito, concorda comigo? Se nós colocássemos a nossa vida na cruz, o nosso eu, e falar, Senhor, eis aqui a minha vida. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para mim? Né? Uma vez uma irmã falou assim, eu dividi o grupo de louvor em 3, né? E aí nos dividimos por vozes, por músico, né? Porque você não vai um grupo com 2 violão, outro grupo sem violão, um grupo com tudo barítono, outro com tudo soprano, né? Aí dividiu. Aí uma irmã veio e falou assim, eu não quero
estar neste grupo, eu quero no outro grupo. Eu falei, mas você é necessária neste grupo. Ela falou, não, mas eu quero estar naquele grupo. Eu falei, irmã, por que você está no louvor? Qual é o seu desejo? Servir a Deus, ela falou. Eu falei, e aí? Ela ficou olhando para mim assim, sem entender. Eu falei, mas não é servir? Na verdade, ela queria fazer do jeito dela, não servir. E nós somos assim, muitas vezes nós queremos do nosso jeito, sendo que o que nós tínhamos que fazer, Senhor, eu quero te servir, eis-me aqui. É o que Jesus está falando. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Né? O que ele está dizendo? Qual o nível de compromisso que você tem com Ele? Então eu te desafio a orar agora, colocar sua vida diante de Deus, sentado, deitado, ou ajoelhado, mas declarar o seu nível de compromisso com Ele. Qual é o seu nível de compromisso? Qual o seu nível de compromisso com Ele? Senhor, e Ele leva a sério, hein? Se você fizer uma oração emocional, Ele não tem esse negócio de emocional, não. Ele leva a sério as palavras da sua boca. Né? Eu tinha 18 anos, não conhecia nada, e eu falei, Senhor, se é verdade, está escrito na Bíblia, eu quero te servir, custe o que custar na minha vida. Ele levou a sério aquele negócio. E graças a Deus que ele levou, né? E minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu te desafio a orar agora e falar, Senhor, eu te pergunto agora, qual o seu nível de compromisso com Deus? Qual o seu nível de aliança com Ele? Ninguém precisa saber, mas eu quero que você diga para Deus agora, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um compromisso contigo. Ou então você diz, Senhor, eu não tenho compromisso nenhum, nem quero ter. Eu não, né? Seja sincero. Mas se você quer ter um nível de compromisso com Ele, fale agora, Senhor, eu como da sua carne, porque é o que você vai fazer comendo pão, e eu bebo do seu sangue, é o que você vai fazer bebendo o vinho. Eu tenho uma aliança contigo, uma aliança de morte. Vamos cantar. Graças eu te dou, paz, pelo Deus que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos. Declare o nível de compromisso que você tem com Ele. Fale com Ele, fale, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Soberano
semana, os muçulmanos mataram 100 cristãos da Nigéria, inclusive crianças. Não sei quantos viram nos jornais, a mídia não mostra, né? A gente fica sabendo pelas redes sociais, graças a Deus que existe rede social. 100 cristãos morreram por serem cristãos, por confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Morreram, mas não negaram a Jesus, e estão num lugar infinitamente melhor agora. Na década de 70 teve um rapaz de 19 anos chamado Ivan, na Rússia. A Rússia naquela época estava debaixo da União Soviética, né, do regime pesado do socialismo. E esse rapaz é chamado para servir o exército. E quando ele está atravessando uma praça, um anjo aparece para ele e fala para ele: olha, fica tranquilo, simplesmente sirva ao seu Deus. E aí, quando ele chega lá, eles ficam sabendo que ele é crente. A primeira coisa que o general faz é colocar ele com roupa de verão, e lá o inverno é brabo, de sentinela lá fora, com roupa de verão, que era para matar. Só que ele não morreu. Aí prendeu ele sem comida, e ele disse que ele se alimentava dos salmos, que ele recitava salmos e dormia e acordava alimentado. O general chamou um aparelho de raio-x na época para saber por que ele ficou dias e dias sem comer, preso, e estava bem. E aí foram acontecendo várias situações. E esse rapaz não negava Jesus, e milagres foram acontecendo, E esse rapaz não negava Jesus. Por fim, o general queimou ele com ferro e furou com agulha o coração dele. Ele morreu. Eu tinha até as fotos. Tinha o livro e tinha as fotos todas, né? Antes de morrer, ele olha para o general com um sorriso e diz assim: eu te perdoo, Jesus te ama. Esse general foi parar num hospício, ficou louco. E eles pegaram todo aquele quartel, se converteu ao Senhor Jesus. E aí eles fizeram a coisa mais, para eles, idiota do mundo, e para nós mais maravilhosa. Eles então desbarataram aquele quartel, dissolveram aquele quartel, enviando aqueles soldados para outros quartéis. Mandaram missionário para a União Soviética inteira, achando que era para diluir o negócio. E anos depois, a União Soviética ruiu e caiu. O muro de Berlim caiu e todo o sistema caiu. Notícias que nós tínhamos na época era que 3.000 almas eram batizadas na União Soviética. E pessoas se converteram. Amém? Ninguém detém o poder de Deus. Amém? De um jovem com um compromisso com Deus. Amém? Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida, se você tiver uma aliança com Ele. Amém? Vamos servir a ceia. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos
sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Alguém está sem pão? Levante a mão se alguém ficou sem pão. Sem vinho. Alguém está sem vinho? Vamos ficar em pé então, queridos. Levante seu pão. Comece a agradecer. Comece a agradecer porque Jesus morreu na cruz por você. Se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez, mas não tivesse morrido na cruz, nada hoje teria sentido. Foi na cruz que ele te resgatou. Foi na cruz que ele nos comprou com o sangue dele. Foi na cruz que ele pagou os nossos pecados. Agradeça. E declare e fala: Senhor, a minha vida está crucificada contigo. A minha vida está na cruz com o Senhor. Oh Pai, nós te agradecemos por este pão. Comemos este pão em memória do teu corpo que foi crucificado na cruz do Calvário. Declaramos aqui, Senhor, que nós temos uma aliança contigo. Declaramos aqui que nós temos uma aliança, Senhor, oh Deus, com o Senhor. Que a nossa vida está na cruz contigo, Senhor. Declaramos aqui que nós temos também uma aliança com toda a sua igreja, espalhada por toda a face da terra, Senhor. Declaramos aqui que nós fazemos parte do teu corpo. Nós temos uma aliança com o teu corpo, que nós somos a tua noiva. Oh Pai, nós declaramos aqui, Senhor, que a nossa vida te pertence. No nome de Jesus. Pode comer, querido. Levante seu vinho. Senhor, nós te agradecemos porque o teu sangue foi derramado na cruz. O sangue do único justo que passou pela terra. Teu sangue que nos lava. Teu sangue que nos limpa. Teu sangue que nos protege. Teu sangue, Senhor, que nos redime, Senhor, de todo o mal. Nós declaramos aqui, Senhor, que nós estamos debaixo do teu sangue. Que o teu sangue é o esconderijo do Altíssimo, Senhor. Debaixo do teu sangue o diabo não tem como nos tocar, Senhor. Cobertos pelo teu sangue, ó Deus, pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, Senhor. Cobre cada um de nós, ó Deus, com o teu sangue. Deus, nós colocamos a nossa casa e a nossa família também debaixo do teu sangue, Senhor. Nossos parentes, ó Pai, pedimos que o Senhor cubra com o teu sangue, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, nós consagramos este vinho a Ti e bebemos este vinho em memória do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Declaramos aqui que nós temos uma aliança contigo, Senhor, uma aliança eterna. Nós estamos aqui hoje, mas um dia estaremos contigo na glória. Nós vamos ver um novo céu e uma nova terra. Senhor Deus amado, nós consagramos a Ti este vinho e bebemos em nome de Jesus. Pode tomar, meu. Abraça pelo menos 3 pessoas, diga assim para ela: eu tenho uma aliança com você. Mas ressuscitou. Abraça pelo menos 3 pessoas, fala: eu tenho uma aliança com você. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. Sobre o trono Amém? está.
sentar, queridos. Abram comigo o Salmo 73. Eu ministrei essa palavra há muitos anos atrás. Um dia eu estava no tabernáculo orando, falei, Senhor, fala comigo. E abri a Bíblia. Caiu no Salmo 73. Eu falei, Jesus, não estou entendendo nada. Ele falou, lê de novo. Aí eu li de novo. Falei, não estou entendendo nada. Ele falou, lê outra vez. Li de novo. Então não estou entendendo nada. Lá para a 10ª vez. Falei, gente, como que eu não entendi isso? E é muito assim, né? A gente muitas vezes lê, Deus está falando, a gente não está entendendo, mas chega uma hora que a mente abre, né? Aí eu aprendi ali que a gente tem que ler o texto várias vezes, porque muitas vezes está claro, mas a gente é que não entende, né? E aí você vai lendo e você entende. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava o arrogante ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação, e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fontes de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até aqui. Pai, no nome de Jesus, Senhor, fala comigo e fala com cada irmão que está aqui. Deus, nós temos necessidade de sermos instruídos por Ti, Senhor. Nós temos necessidade que seja o Espírito Santo falando comigo e com cada irmão aqui, Senhor, ministrando, ó Deus, a Tua palavra, os Teus princípios na nossa vida, Senhor. Ó Deus, ministra em nome de Jesus. Ministra, Senhor. Ministra, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida e na vida dos irmãos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. O autor, aqui o escritor do Salmo, ele diz assim que quase se desviou, né? Ele falou, olha, eu quase me desviei. Porque, de repente, eu comecei a olhar para a vida dos outros, né? E passei a ter inveja das pessoas. Eu comecei a olhar. Agora, engraçado que ele fala que ele teve inveja do arrogante, do perverso, do soberbo, do violento e do altivo, né? Eu tive inveja daquela pessoa soberba, do arrogante. Talvez quando ele teve inveja, ele não enxergasse dessa forma. Depois ele escreve o Salmo e já está enxergando dessa forma, né? Mas talvez quando ele teve inveja, ele não enxergava que as pessoas de quem ele tinha inveja eram pessoas arrogantes, perversas, altivas, né? Muitas vezes a gente tem essas pessoas como pessoas bem resolvidas, né? A gente tem essas pessoas como pessoas alegres, felizes. Ele fala assim, eles são tranquilos, né? Não tem problema, né? E a gente não é, muitas vezes, a gente olha para a vida dos outros, a gente fala assim, parece que ninguém tem problema, só eu, né? A gente olha para algumas pessoas e fala assim, que a pessoa não tem problema.
parece que só eu que tenho problema na vida, não é? E ele falou assim, que ele começou a olhar para aquelas pessoas e falar, gente, eles são bem resolvidos, eles são felizes, a gordura salta aos olhos. Quer dizer, naquela época, é diferente de hoje, né, que tem que ser fit, né? Naquela época, quanto mais gordo, mais sinal de prosperidade, né? Então, quando você ouvia uma pessoa gorda assim, fala, nossa, ela é próspera, né? Porque come bastante, né? Tem uns nossos aqui que seria milionário, né? Não vou falar nada, né? Mas o olhar dele é de uma pessoa que está olhando e falando assim, só eu tenho problema. Só eu tenho problema. Essas pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não têm a Deus, parece que vivem tão bem. Essas pessoas que... será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena pagar um preço de ter uma vida correta? Esse é o questionamento dele. Será que vale a pena ter uma vida certa? Será que vale a pena andar nos princípios corretos? Porque parece que quem não anda bem melhor. Parece que quem não anda correto, quem não faz as coisas certas, parece que é mais feliz que eu, está melhor. Um dia uma moça aí, uma senhora, falou, pastor, vem aqui na minha casa. Fui. Aí ela abriu o armário dela, falou, está vazio. Eu falei, estou vendo. Eu já fui em 3 cultos, pastor. Não aconteceu nada. Mas você está achando que é plim-plim, igual Globo, né? Você vai em 3 cultos e enche a prateleira. Aí ela falou assim para mim, olha só, quando eu era estelionatária, ela falou, quando eu era estelionatária, meu armário vivia cheio. Aí eu falei para ela de Josué 1:8, né? Eu falei, olha, o conselho de Deus medita neste livro da lei e tende cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Então você vai prosperar e ser bem-sucedido, né? Mas olha a visão dela, né? Quando ela era estelionatária, ela tinha dinheiro. Mas a gente que serve a Deus, muitas vezes, se questiona e fala assim, será que vale a pena realmente ter uma vida correta? Será que vale a pena realmente pagar o preço? Muitos jovens talvez se perguntem assim, será que vale a pena realmente ter uma vida com Deus, ter uma vida santa, ter uma vida correta? Será que não... né? Parece que os outros que estão aí fora, está tudo alegre, tudo feliz, bem resolvido. Muitas vezes a pessoa tem um negócio, e ela fala, será que vale a pena mesmo consagrar meu negócio a Deus? Será que vale a pena mesmo fazer as coisas direito? Né? Parece que quem faz tudo errado está melhor. Né? O casal muitas vezes pergunta assim, será que vale a pena investir no meu casamento, ter um lar abençoado? Né? Parece que tem pessoa que não faz assim e está mais feliz que eu. E a gente então começa a questionar e a gente começa a olhar e a gente transforma pessoas arrogantes, assim, altivas, em nossos heróis. A gente transforma pessoas prepotentes em nossos heróis. A gente começa a admirar e começa a achar que essas pessoas são felizes, são bem resolvidas. E aí ele está falando assim, que o povo se volta para ela e bebe delas. Né? E é o que a gente vê muitas vezes na sociedade, bebendo de fontes que não são legais, mas que eles acham que é boa. Né? Quantas vezes nós também não vivemos enganados? Bebendo e admirando gente que talvez, sabe, se você for conhecer a pessoa mesmo, não é nada aquilo que você imagina, não é? E ele fala assim, olha, o povo se volta e bebe daquilo, né? E hoje a gente vê nas redes sociais, na televisão, quanta gente, né, bancando o bem resolvido, né? E aí eu relacionei algumas coisas que geram crise, porque ele entra em crise. Ele falou, olha, eu quase me desviei olhando para essas pessoas, achando que elas eram bem resolvidas, têm uma vida boa. E eu me questiono, o salmista fala assim, eu me questiono se vale a pena. Se realmente vale a pena guardar a vida, guardar o coração. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, vale a pena servir a Deus? Vale a pena você guardar a sua vida? Pergunta para ele.
Ele fala assim, olha, inútil andar certo, será? Guardar o coração? Eu me sinto aflito. As pessoas do mundo parecem estar tudo tranquila, não é? E a gente se questiona muitas vezes. A gente se questiona. E olha, todo mundo tem esse questionamento e parece assim que sempre tem alguém que é melhor que a gente, né? Aí eu relacionei algumas coisas que nos levam a esse tipo de crise, né? Algumas coisas que nos levam a esse tipo de crise, nos levam a esse tipo de questionamento. A primeira é que a gente sempre acha que o pasto do vizinho é mais verde. A gente sempre olha para a vida dos outros e acha que a vida dos outros é melhor que a nossa. A gente sempre acha que que a vida dos outros é mais abençoada que a nossa, que o outro não tem problema, porque você não está na pele do cara, né? Você não está na pele da pessoa, então é fácil. Você acha, você olha e acha que aquela pessoa vive melhor que você, tem uma vida melhor. Segundo, é o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, a pessoa pode estar muito bem, ela olha e acha que não está. A pessoa pode estar, sabe, bem resolvida na vida, conquistou, tem condição financeira, tem um lar abençoado, mas ela olha e ela não consegue enxergar isso. E preste atenção, o problema, uma das coisas, um problema de uma pessoa que tem complexo de inferioridade, e ela acaba transferindo isso para os filhos, porque ela sempre acha que o filho dos outros é melhor que o filho dela. E ela vive comparando o filho dos outros com o filho dela. E ela, sem perceber, ela desqualifica os próprios filhos, porque é dela. Se é dela, não tem valor. Você está me entendendo? Se é dela, não é tão bom. Então ela faz um trabalho inverso. Em vez de levantar os filhos, valorizar os filhos, profetizar na vida dos filhos, e falar, você pode, até o menino é meio cabeçudinho, mas começa a profetizar, ele fica bom. Fala, você vai ser, né? Porque é verdade, há poder nas palavras ou não tem? Uai, você é inteligente, você, né? E a Janete que brinca muito, ela fala, porque a Janete era muito magra. Quando eu casei com ela, ela precisou de ter 5 filhos para ficar magra. Então vocês têm uma noção. Então ela era muito magrinha. Só que a mãe dela dizia assim, você tem corpo de Miss. Ela se achava. Na escola chamava ela de Olivia Palito, né? Ela fala. Mas não tinha problema, o bullying não pegava, porque ela era Miss. Entendeu? Você está entendendo? Então, muitas vezes, a pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela sempre acha que ela está mal vestida, ela sempre acha que ela não está adequada para o ambiente, ela sempre acha que o que ela faz é inferior ao que os outros fazem. Aí ela transfere para os filhos. E ela não consegue enxergar que o filho dela é bom em alguma coisa, que o filho pode fazer alguma coisa. E desqualifica. E aí, como o pasto do vizinho sempre é mais verde, aí ela admira o filho dos outros. E valoriza o filho dos outros. Porque ela acha que o menino é inteligente, é bom, né? Nós temos que tomar cuidado com vida de Facebook. Isso aí tem sido muito dito, né? Facebook, todo mundo é bem resolvido. Facebook, todo mundo... Ninguém coloca as mazelas da vida no Facebook. Quando você está com chinelo havaiano, esfregando o chão, está saindo aquele cardinho preto, dos dedos assim, ninguém fotografa aquilo. A pessoa está lá lavando, não é? Teve uma pessoa que eu conheço a situação, participei da situação, um casal, e aí uma crise, uma situação que houve, e ela começou a querer provar que ela estava bem. Eu sabia que ela não estava bem, e nem que podia, mas ela queria provar. Então, todo final de semana ela ia para um lugar, tinha um buraco com água, ela deitava e tirava foto. E toda semana, aquela preocupação de postar que estava em algum lugar.
E eu só olhando aquilo, falei, esse trem vai ficar caro. Ia para cá, ia para lá, ia para cá, tentando provar que estava bem, quando a gente sabia que não estava. Tentando provar para os familiares que estava com uma super vida. E, queridos, isso é um perigo. Quando a gente começa a querer provar para os outros que a gente é o que não é. Sabe? Isso aí é sentimento que a gente começa a não gostar da própria vida. E começa a querer expor uma coisa que não é. Né? A raiz disso é aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de querer provar porque nós achamos que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Muitos usam máscara. Até a palavra hipocrisia vem de Hipócrates. Não é isso, Aureliano. A Aureliano é de arte. Na Grécia, eles usavam aquelas máscaras e as máscaras chamavam hipócritas, não é isso? A hipocrisia vem das máscaras que os artistas na Grécia usavam para interpretar uma pessoa. Né? Grande parte das pessoas, e que você não faça parte dela e nem eu, usa uma máscara e interpreta um papel na sociedade. O problema não é ela, o problema é a gente se iludir com aquilo. Você está me entendendo? Quem está aí faz assim, oi, tem umas olhando para mim assim. Não é verdade? A gente muitas vezes fica olhando, a pessoa, ela está, muitas vezes, representando um papel. Eu lembro de uma artista que se converteu, a Darlene Glória, há muitos anos, e ela dizia assim, que ela ia nos programas de televisão, ela fala assim, eu sou bem resolvida, eu tenho um filho com cada homem, eu não preciso de homem, eu não sei o quê, eu sou bem resolvida, eu sou isso, eu sou aquilo, papapá, né? Eu sou uma mãe solo, e falava as coisas tudo. Ela falou que falava, e tal. Aí ela chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro e chorava a noite inteira. Eu nunca mais esqueci isso. Eu era infeliz, eu me sentia sozinha. Na verdade, eu queria ter um esposo de verdade que cuidasse de mim. Eu queria ter uma vida de verdade, mas eu tinha que representar um papel. E muita gente vive hoje representando um papel. O problema é quando nós começamos a invejar essas coisas. O diabo ilude. O diabo ilude e faz você enxergar as coisas de uma maneira que não são. Tem até uma piada, né? Que fala que o cara morreu. E aí São Pedro chegou para ele. Brincadeira, é piada, viu, gente? São Pedro chegou para ele e falou, olha, você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Você pode passar um dia no inferno e um dia no céu para experimentar. Ele falou, vamos começar pelo inferno. Aí o elevador desceu, ele chegou lá, irmão, festa, que é a mulherada bonita, uísque escocês, som de primeira, o negócio estava bonito. Passou um dia, aí acabou o dia, nossa, mas o inferno é animado, né? Aí acabou o dia, São Pedro veio e falou, você vai passar um dia no céu. Chegou no céu, aquela grama linda, aquela paz, flores. Ele deitou debaixo de uma sombra, falou, gente, que coisa sem graça. Monótono. Eu gosto de agito. Não ficou muito contente com aquele sossego todo, né? Aí acabou o dia, São Pedro chegou para ele e falou assim, qual que você escolhe? E falou, eu gostei muito do céu tranquilo, paz, né? Ah, mas o inferno é mais animado, né? Eu gostei do inferno. Eu vou ficar no inferno. Aí desce. A hora que abriu a porta do elevador, não tinha nada daquilo que ele viu. Era fogo, gente gemendo, gente gritando, e lama. Aí veio o diabão para receber ele, né? E falou, uai, o que aconteceu? Cadê aquilo de ontem? Ele falou, ontem a gente estava em campanha.
Onde ele estava fazendo campanha para ganhar a alma dele. Entendeu? E muitas vezes o diabo, ele cria uma ilusão, sabe? Eu ouço muito as pessoas assim, pastor, teve uma irmã que sentou na minha sala, ela e o marido. Gente, eu tinha que ter direito de bater. Eu vou ser sincero. Eu tinha que ter direito de arrancar a vara e falar, agora eu vou sentar a vara. Vontade eu tenho muito, não posso, né? Tem filhos já, sabe, adolescente, estão na igreja. E não é dessa igreja não, viu? Não fica tentando descobrir porque é de outra igreja. Vidinha, sabe? Os filhos, grandinho. Uma vida ajeitada, acertada. O marido dela trabalhador. Porque cara trabalha, mas era feinho. Sabe? Né? Ou então bonitinho, que é feio com dó. Sabe? Mas trabalhador, é o pai dos filhos. E a chonga começou. Ai, eu quero ser feliz. Ai, eu quero viver minha vida. Ai, eu quero encontrar um homem. Eu fiquei olhando para ela. Eu falei, filha, você acha que super-homem existe, que Clark Kent existe? Você acha que você vai encontrar um homem bonitão assim, que te quer com um monte de fio ainda? Acorda, querida. Você acha que você nessa altura da vida vai encontrar um bonitão? Sabe, ilusão. O diabo iludiu ela. Sabe? O diabo iludiu. Ela tem um marido, é feinho, mas é dela. Trabalha. Entendeu? O cara é trabalhador, bem resolvido, tá ali, tá, sabe? Homem honesto, decente, direito, cuida dos filhos. Ela, de repente, entrou na cabeça... Não, é sério, gente. Entrou na cabeça dela aquela ideia, sabe? Por quê? Porque fica assistindo essas porcarias na televisão, tudo quanto é mulher, com aquele homem saradão, que faz assim com o cabelo voa, né? Não é? Saradão, bonitão. Ele fala, eu quero um desse. E aí larga o que tem, vai atrás de um desse, que não existe. Você está entendendo? Que não é a realidade. E eu estou dando um exemplo, mas o diabo ilude a gente com tanta coisa. O diabo cria situações, é miragem. O que é miragem? É aquilo que você vê no deserto, a hora que você vai pegar, não existe. E quanta gente largando coisas concretas atrás de ilusão. E o diabo cria isso, e a pessoa começa, olha para a própria vida, e ela começa a desvalorizar o que tem, quem está com ela, a situação dela, e começa a olhar para outras coisas, né? E começa a desejar coisas que não existem. O diabo fala, não, você vai ser feliz. Olha, esse negócio, eu tenho direito a ser feliz. Quer me matar é falar isso. Você tem direito a ir para a cruz. Você tem direito a morrer na cruz, entregar sua vida para Jesus. Porque esse eu tenho direito a ser feliz é um argumento que não existe. É um argumento satânico. Sabe por quê? A pessoa, ela muitas vezes ela larga tudo que ela tem atrás de uma felicidade que não existe, atrás de uma coisa que não é verdade. Por quê? Entrou na cabeça dela um negócio que eu tenho direito a ser feliz. Que felicidade que é essa? Que felicidade que é essa que muitas vezes é estragar a vida de um monte de gente? Não é? Felicidade é você ter Jesus no coração. Felicidade é você amar as pessoas que estão à sua volta. Agora, essa felicidade novelesca não existe. E quanta gente não tem entrado nessa e só vai descobrir, e a gente que é pastor muitas vezes ouve muito, pastor, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. A pessoa muitas vezes, ela vai e depois não tem jeito, né? Fama e dinheiro, se fama e dinheiro trouxesse felicidade, Marilyn Monroe não tinha se matado, Michael Jackson não teria morrido como morreu, o Elvis Presley não teria morrido como morreu, Whitney Houston, que cantava na igreja, morreu de overdose. Não, Silvio Santos morreu velhinho, né?
Eu tô falando desses... Não, mas também, você vivesse mais do que viveu, viveu bastante. Agora, eu falo jovens famosos que tinha dinheiro, tinha fama e se mataram, morreram. Quer dizer, se fosse garantia de felicidade, não estou fazendo apologia à pobreza, que pobreza também não traz felicidade para ninguém, viu, gente? E se alguém fez voto de pobreza, quebra isso em nome de Jesus. Eu falei para o irmão e falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Fiquei agora de voto de pobreza e eu não deixo, se assinar, eu faço quebrar. Aquele negócio de teus irmãos, eu vou assinar lá o termo de pobreza para casa de graça. Eu falei: não, nós fazemos vaquinha e pagamos teu casamento. Você não me assina termo de pobreza, não. Você está fazendo um decreto. Uma vez me veio uma irmã aqui na igreja com o papel que a advogada dela fez para fazer um acerto lá com a empresa dela, botou um monte de coisa, a advogada botou que ela tinha câncer. Eu fiquei louco. Eu falei: você está doida. E ela assinou. E pegou câncer. Depois, cabeçuda. Você está entendendo? Você não assina, não faz decreto. Né? Você não pode ir fazendo decreto, assinando. Não estou fazendo apologia à pobreza, não, que você seja próspero e muito abençoado. Né? Mas lembre sempre que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Consumismo. O consumismo, ele é tipo Novalgina. Ele é um anestésico da alma. Então você tem que tomar cuidado. A gente compra mais coisa do que precisa. E gasta muito mais com coisas fúteis do que com coisas realmente que importam. Sabe? Lembre sempre que teu dinheiro foi consagrado a Deus. Então você sempre pergunte para Deus o que você deve fazer. Peça para Deus de manhã, te dá orientação, sabe? Pede para Deus te orientar no que você deve fazer. Sabe por quê? Grande parte das vezes nós nos enrolamos, porque na hora da vaca gorda, nós não guardamos. Aí chega nas magras, nós estamos tudo estrupiado. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, faça assim. Se Deus te mandou a mais, não é para comprar tudo quanto é porcaria que te deu na cabeça. Se Deus te deu a mais, guarda. Porque um dia vem o tempo da vaca magra. Então você, sabe, tenha uma reserva. Faça uma reserva. Se amanhã você chegar no tempo da vaca magra, você ter de onde tirar. Amém? O consumismo é uma coisa diabólica. Gosto de comprar, viu, irmãos? Eu sou contra, não. Mas a gente tem que ter medida, né? Medida. Você não... Hoje a coisa é tão doida que quando eu era criança, era um guarda-roupa para a família inteira. Hoje é 15 guarda-roupa por pessoa. Compra roupa. Né? Assim, ó, sapato, eletrodoméstico, né? E aí a gente fala assim: nossa, como que eu vivi sem isso até hoje, né? E a gente começa... Tudo é necessário. Cuidado. É bom ter coisas que facilitam a vida e tenha. Amém? Tenha. Não estou dizendo para você não ter. Mas cuidado com o excesso. Olha para o teu irmão com cara de profeta e fala: cuidado com o excesso. Aí, ele falou uma coisa, que é onde eu quero chegar, que ele fala assim, ó, presta atenção. Até que entrei no santuário de Deus e entendi. Até que entrei no santuário de Deus e entendi. Aonde a sua cabeça muda? Na presença de Deus. Aonde você passa a enxergar as coisas com maior clareza? Na presença de Deus. Aonde os teus ouvidos se tornam mais sensíveis e distinguem a voz de Deus, a voz do diabo e a voz da sua alma. Tem 3 vozes falando no seu ouvido: Deus, o diabo e a alma. Quando a gente não conhece a Deus,
a gente acha que é tudo uma coisa só. Quando você começa a ter sensibilidade, você percebe quando o diabo está falando, você percebe quando Deus está falando com você, e você percebe quando a sua alma está falando. Quando ele entra no santuário de Deus, ele começa a entender. Quando ele entra no santuário de Deus, ele começa a entender todas as coisas. E quando você entra na presença de Deus, é que você começa a entender. Amém? Tudo isso que eu falei, começa a entender. Porque é na presença de Deus que a sua alma é curada. É na presença de Deus que Jesus cura o seu coração e você não passa a não ser tão complexado. É na presença de Deus que as máscaras caem. É na presença de Deus que você começa a abrir o coração e Deus começa a trazer cura para a sua vida. Aonde que a sua vida muda? Quando você entra na presença de Deus. Aonde sua vida muda? A palavra de Deus diz que pelo poder do sangue de Jesus você tem autoridade para entrar nos santos dos santos. O que significa isso? Que você vem aqui na igreja, ou seja na tua casa, ou seja numa célula, você ora e clama o sangue de Jesus, e em nome de Jesus, você começa a orar, você entra na presença de Deus. Humanamente, nós estamos aqui. E espiritualmente nós estamos na presença de Deus, diante dos santos, e ali o Espírito Santo ministra na sua vida, amém? Aonde você começa a entender coisas que você não entendia, aonde você começa a compreender coisas que você não compreendia, aonde você começa a ter um Espírito Santo trabalhando na sua vida, e a sua vida muda. Se você é cristão, se eu cristão, não entrarmos na presença de Deus, se a gente não entrar na presença de Deus, o que acontece com a nossa vida? Nós vamos começar a olhar para o mundo com o olhar do mundo, e nós vamos valorizar as coisas do mundo com os valores do mundo, e nós vamos enxergar as pessoas com o olhar do mundo. Isso por quê? Porque se você parar de entrar na presença de Deus, você começa a enxergar como o salmista. Começa a ter inveja do arrogante, ter inveja do prepotente, achar que o pasto do vizinho é mais verde, começa a achar que a vida dos outros é melhor, amém? Você começa a ter uma visão e começa a ter um sentimento como as pessoas que não têm a Cristo, que não têm a Jesus. Por isso você precisa entrar na presença de Deus. É a presença de Deus que te mantém lúcido. É a presença de Deus que mantém você com os olhos abertos. É a presença de Deus que faz você entender os princípios de Deus. É Deus, é a presença dele que mostra para você o que você está fazendo agora, o que vai acontecer hoje, mas o resultado que vai dar amanhã. Porque no mundo, o diabo muitas vezes fala assim: não, vai com tudo. Aí você vai com tudo, se arrala inteirinho e fala: bem feito, né? Mas Deus, na presença dele, fala: olha, está vendo essa atitude? Ela vai ter essa consequência. Está vendo o que você está fazendo agora? Vai dar nisso, porque ele é teu pai. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você entenda. É Deus que abre os nossos olhos. Sabe, a presença de Deus é luz. O que é essa luz? A Bíblia fala que Deus é o Pai das luzes. A luz, que é Jesus, eu sou a luz do mundo. Você entra na presença dele, a luz, ela vem e entra em você. Sabe? Então, quando você entra na presença de Deus, aquela luz entra em você e começa a iluminar o seu interior. Muitas vezes não é gostoso, porque a gente começa a ver coisas aqui dentro que não são legais. A gente começa a enxergar coisas aqui dentro que apaga, porque não é legal. Mas é com a luz que você vai enxergando e vai tirando as telhas de aranha, espantando os ratos, limpando o seu interior. Que esse é o trabalho do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque as trevas escondem todas as coisas. Nas trevas vivem os bichos peçonhentos. Quando nós não estamos na luz, um monte de coisa ruim fica aqui dentro. Começa a dominar a nossa vida. Não é assim? Quando você quer limpar uma casa, o que fala a parábola? Acende primeiro a candeia. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Entra na presença dele. Entra na presença dele. Ele
ilumina o seu interior e começa a limpar o seu interior. Amém? É isso que Ele faz da sua vida. Por isso, quando eu entendi isso, eu estava lendo esse salmo, o Espírito Santo falou para mim assim: entra na minha presença todos os dias, e eu vou te fazer enxergar coisas que você nunca imaginou que você ia enxergar, e eu vou te fazer você entender coisas que você jamais imaginou que ia entender. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Vamos ficar em pé.